Oi, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje eu vim gravar um vídeo ainda sobre aquele tema da encefalite autoimune que eu tive em 2016, tá? E eu vim fazer, se você não assistiu, você não entendeu o que é isso e tem curiosidade, volta no vídeo, eu tenho parte um e parte 2. Esse é um terceiro vídeo que eu resolvi fazer respondendo algumas perguntas do meu canal, até porque algumas perguntas não tem como ser respondidas assim de formas muito simples. Por exemplo, Mila, quantos dias depois você andou? Não tem 1, 2, 3, 4, 5 dias, tá? Então eu preferi vir aqui responder isso em vídeo. E além disso, no final desse vídeo eu vou contar algumas coisinhas, assim, umas peculiaridades que aconteceram comigo, que eu acho que podem ajudar vocês aí a entenderem um pouco mais sobre quem tá ali, o que sente. E eu acho que não especifiquei muito isso nos outros vídeos. Então são as curiosidades aí que eu vou contar no final desse vídeo. Então vamos lá. Teve uma pergunta aqui no parte 2 que fizeram assim: você soube o que causou essa encefalite autoimune? Qual foi o diagnóstico do resultado do exame do líquido? O que causou essa encefalite autoimune? Segundo aquilo que eu sei e que meu médico explicou, ela não tem uma causa assim médica. Por exemplo, a pessoa é diabética e isso desencadeou uma encefalite autoimune. Ela é uma doença que você não tem diagnosticado ali, vamos dizer assim, fisiologicamente uma causa. Eu acredito que tudo tem uma explicação, ainda que não seja médica, né? Então, eu estava num período de muito estresse, então eu acredito que isso pode sim ter desencadeado, mas o meu médico e os médicos, eles não atribuem a encefalite autoimune que eu tive, porque tem outros tipos de encefalite, mas eles não atribuíram a nada, assim, falam que realmente é uma doença que não tem uma causa específica. Mas como eu acredito em coisas que vão além da medicina, né? Então eu acredito sim que teve um fator de estresse. Eu acredito que tenha outros fatores, assim, vamos dizer, que era uma coisa que tinha que acontecer mesmo na minha vida para mudar a minha vida, mudar quem eu sou, enfim. Então, não tem uma causa de que o meu médico falasse isso foi causado por isso, devido a isso, não tem. E o diagnóstico do resultado do exame do líquor foi confirmando a suspeita do médico de encefalite autoimune, desse tipo de receptor aqui, que é o NMDA, tá? Respondido. Boa tarde. Quanto tempo levou para você reconhecer sua família? Gente, eu já até respondi essa pergunta, mas falando assim que eu reconhecia as pessoas. Eu reconhecia, sabia que minha mãe era minha mãe, sabia que minha irmã era minha irmã. O problema é que eu tinha cisma com algumas pessoas enquanto eu estava internada, então eu cismava muito com as pessoas. Isso é até uma das curiosidades que eu ia contar pra vocês. Tinha uma enfermeira que minha mãe dizia que ela cuidava muito de mim. Só que eu cismei com essa moça. Eu cismei, pra mim ela ia me fazer um mal. E assim, nada podia me convencer de que eu estava errada. Eu tinha aquilo, falar pra minha mãe, não me deixa com ela, não me deixa com ela. E depois, anos passando, eu realmente acredito que foi uma coisa da minha cabeça, né? Mas assim, eu reconheci as pessoas, apesar de ver as pessoas um pouco desfiguradas, um pouco fora de contexto, assim. Mas eu reconhecia, tá? Algumas pessoas eu me escondia, outras pessoas eu tinha vergonha. Era um pouco estranho até descrever isso para vocês. Outra pergunta: qual medicação fez você voltar à consciência? Eu não sei, gente. E muitas das perguntas aqui eu não vou saber responder. Por quê? Porque eu era a pessoa que estava internada.
Então, eu era a pessoa que estava em coma induzido, né? E então eu não sabia o que eu estava ali tomando de medicamento. Quando você tá, por exemplo, os meus pais que estavam de fora, que tudo era conversado com eles, eles muito provavelmente sabem muito mais que eu. Só que assim, essa escolha de vir falar sobre foi uma escolha minha. Minha mãe mesmo, ela não gosta de tocar no assunto, ela não gosta de relembrar esse período. Então eu deixei eles a parte disso, mas cada caso é um caso. Então confie no tratamento que você está fazendo com o seu médico no hospital, tá? Eu não tenho como dizer medicamentos porque eu tomei infinitos medicamentos e eu não sei nem o meu tratamento específico, se eu fiz que tipo de imunoterapia, não sei. Até porque eu estava recebendo e eu não estava tão consciente assim. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Se eu fiquei algum tempo sem memória. Isso é um pouco difícil de eu falar, mas algumas coisas da minha cabeça se apagaram mesmo, assim, real. Eu lembrava nomes, mas tinham coisas que eu esqueci, vamos supor. Quando eu voltei para casa, eu pedia para meu pai orar o Pai Nosso comigo, Ave Maria, Santo Anjo do Senhor, porque eu não me lembrava. Então, tinha coisas que eu realmente não me lembrava. Mas assim, sabia nome das pessoas. Isso aí eu fui com o tempo, né? Eu fui retomando, mas não foi um apagão de memória, assim, foi como se eu tivesse uns lapsos de algumas coisas, de alguns acontecimentos, tá? Ao total de quanto tempo você se recuperou para andar e sair normalmente? Bom, eu saí, eu já andava, tá? No hospital mesmo eu andava. Obviamente, por uma questão de protocolo, eu saí do hospital de cadeira de rodas. Mas eu andava, eu tomava banho em pé, né? Eu não tive, assim, a questão de reaprender a andar, reaprender a comer. O problema é que eu estava muito fraca devido aos medicamentos e tudo que aconteceu. Então, eu não tinha muita força muscular, não tinha vitalidade, eu não tinha um equilíbrio, tá? Eu lembro até que quando eu comecei a poder sair mesmo assim, meu médico autorizou que eu fizesse exercício físico, eu fui fazer o Pilates. Então eu fiquei um tempo aí fazendo Pilates pra melhorar, né, um pouco minha condição física. Usou a ciclovir? Não sei, gente. Não sei informar os medicamentos, tá? Especificamente. Vamos ver aqui. Eu só sei aqueles que eu contei nos primeiros vídeos porque eu mesmo ministrava aqueles comprimidos. Então, como eu já estava em casa bem, acho que 2 meses depois mais ou menos, eu mesmo que administrava ali as doses. E aí eu sabia informar aqueles meu corticóide e tal. Obrigada pelo relato, continue falando do seu caso, ajude as pessoas. Eu tenho tentado isso, sabe? Porque foi em 2016, gente, assim, falando com vocês. Foi em 2016. Eu estava na posição de uma pessoa que estava recebendo os cuidados. Então, eu não sei ali a linearidade dos acontecimentos, sabe? Eu sei muito o que foi me contado depois, como é que chegou o diagnóstico de Portugal. Eu nem tinha ideia disso, né? Porque eu estava ali. Então, remédios, como foi o tratamento, eu não sei informar, tá? Deixa eu ver se. Tá, então já eu acho que eu respondi aqui as últimas dúvidas que tinha, tá?
Eu queria deixar claro aqui, gente, que cada caso é um caso, tá? Então, assim, meu caso é esse tipo de encefalite que eu tive. Eu fiquei 14 dias de coma, mas isso não é uma regra. Não é a regra que a pessoa vai ficar 60 dias na UTI. Cada caso é um caso. Vai ter gente que vai. E assim, eu não conheço nem pessoas que tiveram, pessoas que compartilharam isso comigo. Eu tive alguns pais que eu pude trocar ideia e tudo mais, mas eu não tive assim, como uma doença, uma dengue, que você compartilha ali, ah, eu tive isso, eu tive aquilo. Então, eu acredito que seja muito diferente de caso para caso. Então, eu gosto de deixar isso bem claro, porque o tratamento que me curou não necessariamente vai ser o tratamento em que outra pessoa vai se curar, entende? E eu também não sou médica, eu sou uma pessoa que sobreviveu a essa doença. Então, eu não posso dizer também como é que foi o meu tratamento, essa linearidade de vamos fazer isso, aquilo, porque eu estava sendo tratada. Então, eu não estava ali com meus pais, né? Como eu via muito eles assim, eu lembro até hoje, o meu médico passando a mão na barba, assim, no canto do quarto do leito, conversando com meu pai, ó, a gente agora vai tentar isso, a gente vai fazer isso. Eu era a pessoa que estava ali no mundo da lua, se assim eu posso dizer que era o mundo da lua. Então, como é que eu posso ajudar vocês aqui no YouTube? Primeiro, compartilhando o meu caso. Eu acredito que os meus vídeos trazem um pouco de esperança às pessoas, as famílias que estão passando por isso, porque as pessoas que vêm assistir são os familiares, né? Não é quem tá doente, são os familiares. Exceto alguns casos que eu soube que o pai colocou para a filha assistir o meu relato. Mas assim, esse meu testemunho de cura e tudo mais dá um pouco de esperança. Mas eu também não posso acompanhar os casos, entende? Porque eu não tenho muito o que fazer. Sempre quando eu recebo uma mensagem no meu Instagram, eu falo: tenha fé, fique forte, por mais que seja um ambiente de caos, tente estar com uma boa energia, fale sobre Deus para a pessoa que está ali acamada no leito. Fale sobre, coloque louvores, se for a sua religião, se for o que você acredita. E tente estar sempre com fé, por mais que seja um momento muito difícil, né? Entregue as mãos de Deus. E eu acho que é isso que eu posso ajudar e passar para vocês. Mas eu não posso acompanhar os casos, entende? Eu tenho recebido algumas mensagens no Instagram e eu não consigo nem responder tudo. Por N questões, às vezes eu gosto de receber, como eu recebi. Mila, muito obrigada, seu vídeo ajudou. Oh, hoje ele tá recebendo alto. Eu já recebi isso de algumas pessoas e eu fiquei muito feliz. Meus olhos se encheram de lágrimas, assim, com os casos que eu recebi. Mas eu não acredito que eu tenha como ficar contando aquilo. Eu acho que não é nem responsável ficar falando como aconteceu comigo, porque pode estar acontecendo diferente com a pessoa. E por não ter uma similaridade com o que aconteceu comigo, a pessoa ficar desesperançosa ou algo do tipo. Então, cada caso é um caso, né? Então, eu acredito que eu posso contribuir para vocês falando que eu sobrevivi, eu fiz um tratamento, eu tô bem, eu segui a minha vida. Hoje, essa doença aconteceu, eu entendo que mudou a minha vida, mudou meu olhar, né, para a vida em geral. E agora eu vou contar um pouco das curiosidades que são meio bizarras, né? Porque imaginem que uma doença assim não é uma doença como você quebrar a perna. Você quebrar a perna, você tá consciente. Eu acho que eu já falei isso aqui em algum vídeo. Mas é uma coisa assim que você perde a noção da realidade, né? Então, eu duvidava das pessoas. Eu duvidava das pessoas. Eu tinha um ex-namorado, eu duvidava dele. Eu falava que eu não sei quem é ele.
Eu não sei o que ele faz, não sei se ele me faz bem, não sei se ele me faz mal. Tinha uma enfermeira que ela tava grávida e eu via ela toda desfigurada e eu achava que ela ia me maltratar. Eu falei, né, dessa enfermeira que minha mãe que tiveram um cuidado comigo e eu botei na cabeça que ela ia me maltratar e não sei o quê. E, gente, não tem quem convença, tá? Não tem. Não entrava na minha cabeça. Era uma certeza absoluta que eu tinha sobre aquela ideia fixa, sobre aquela pessoa. Então, eu duvidava muito, assim, das pessoas. Até as pessoas com que conviviam comigo desde minha infância. Eu olhava para elas com um olhar meio estranho. E, na verdade, eu só queria a minha mãe. Eu queria que minha mãe ficasse todos os dias lá comigo. Sonho e visões de alucinações. Vamos falar sobre isso agora. Eu anotei aqui que tem algumas que me veio em mente e aí eu vou falar. Fuga do hospital. Eu não sei se vocês já assistiram o filme Brain on Fire. Ele eu acho que não tem no Netflix aqui do Brasil. E ele tá em inglês. Mas a menina tinha umas alucinações para fugir do hospital, então ela bolava planos. Cara, quando eu assisti aquilo ali, tem um livro também, tá? Mente em Chamas. Quando eu vi aquela ideia dela de fugir do hospital, eu me identifiquei muito. Porque eu ficava no leito e aí eu tava amarrada, né? E eu pensava, como é que eu preciso me desamarrar? E depois eu olhava a minha mãe, aí eu observava que minha mãe ia para casa, depois ela voltava. Então eu precisava usar, olha que loucura. Eu precisava usar o uniforme da minha mãe, que era aquela roupa, o avental. Eu precisava usar o uniforme da minha mãe ou o uniforme que aquelas pessoas que trabalhavam ali, porque aquelas pessoas iam para casa uma hora. Então eu começava a bolar planos que eu precisava trabalhar ali para eu poder ir para casa. Olha que loucura tudo isso, para quê? Para fugir dali. Um cobertor que virava bichos. Olha, essa alucinação, eu já conheci uma pessoa que teve também, que ela teve uma meningite muito, foi outro milagre também. Que Deus vai colocando as pessoas na nossa vida, assim, que são casos muito engraçados. Ela também teve essa alucinação, a gente conversando, eu falando sobre a minha doença, ela falando sobre a dela. E tinha um cobertor na UTI, porque a UTI é um frio absurdo. Tinha um cobertor que ele era de lã, eu nunca esqueço, era um cobertor verde escuro. E ele era o que mais esquentava, só que eu não queria usar e ficava toda gelada. Por quê? Quando botava ele, depois de certo tempo, eu criei a ideia na minha cabeça de que o cobertor ele ia se desfiando e conforme ele ia se desfiando, ia saindo os bichos. Então ele começava a desfiar e eu sentia formigas subindo em mim. Depois subia baratas, depois subia mosquito, depois subia... Era assim. Eu não queria aquele cobertor por nada. E no final, eu tenho uma certa fobia de cobra que eu ainda não entendi muito bem, né? Mas até nesse momento aí, que quando o cobertor se desfiava todo, no final que saía era uma cobra. E aí passava por cima de mim. Então é como se eu sentisse... Não era calafrio, mas eram umas cócegas assim. Eu sentia mesmo, como se fosse nada. Podia me convencer de que não tinha bicho nem nada. Então eu pedia para tirar o cobertor. E não bastava o cobertor ficar em qualquer lugar, ele tinha que ficar na parede afastada. E eu morria de frio por causa dessa alucinação. Minha mãe só faltou ficar doida, né? Via pessoas desfiguradas, então eu já falei. Eu via minha irmã, eu tinha muita vergonha da minha irmã. Eu via minha irmã muito linda assim. Eu não via minha irmã normal, eu via ela com um negócio estranho. Sempre falava que ela é linda e tal. Ela até me gasta até hoje por causa disso. Algumas pessoas eu tinha timidez de ver, outras pessoas eu não queria ver. Enfim, são muitas. Teve o sonho também, que foi uma médica, que ela veio com a máquina. Eu não sei se aquela máquina era de fazer transfusão, imunoterapia, eu não sei o que era. Uma máquina bem grande que ela vinha no quarto.
E aquela médica, ela, na minha cabeça, ela era uma borboleta, ou ela era cobra, não sei. Que eu era a borboleta que eu saía voando pela janela do quarto, e ela virava cobra e ia me perseguir. Olha a cabeça. E são coisas que eu lembro, tá? Para vocês terem uma ideia de como a cabeça da pessoa que tá ali fica. É uma bagunça, é uma desordem. Lembre que o seu cérebro que comanda tudo, suas ideias, seus pensamentos, suas ações, tá em chamas, vamos dizer assim. Outra coisa também que até eu tava conversando com o pai sobre isso, sobre comportamentos constrangedores. Sim, eu tive. Eu tirava a roupa, eu ficava sem roupa, entre outras coisas que aconteciam. Por quê? Eu falei em um vídeo que a gente ativava muito um sistema de sobrevivência, um sistema muito animal. Um sistema animal, pra dizer assim. Tô até olhando para uma foto de uma leoa aqui que eu tenho. Mas era um sistema muito animal. Então, você fica agressivo, né? Eu não ficava muito emocionada, emotiva, não ficava. Mas eu ficava agressiva. Tem essa parte também da parte mais, vamos dizer assim, sexual mesmo, que dá uma mexida. Então eu tirava a roupa, entre outras coisas que causam constrangimento para as pessoas que estão ali. Eu não me lembrava muito disso. Quem me contou depois foi quando eu tive contato com o meu ex-namorado, né? Que ele me contou algumas coisas que aconteciam. E eu também tive a oportunidade de trocar com um pai sobre isso. Que ele se sentia constrangido. E realmente. Só que eu gostaria que vocês tivessem em mente de que ali não era a Mila em sã consciência. Eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Eu nem lembrava, gente, do que eu estava fazendo. Então, eu até dei esse conselho a ele, desconsidere isso. Não conte para ela, não compartilhe isso com ela depois. Né? Eu acho que nesse momento, deixa com a mãe. Eu tava tirando a roupa, não sei o que, deixa com a mãe. Né? Enfim, cada um vai ser de um jeito, mas a forma como meus pais conduziram isso, de não me contar, eu achei melhor. Porque não era eu ali. E eu queria que eles tivessem consciência disso. Não era a Mila ali em sã consciência fazendo. Era um sistema ativado, que eu não sei qual, mas que é meio. Assim, não é de ser predatório, sabe? Mas é estranho. E eu espero que esses 23 minutos de vida possam ajudar vocês. Eu, assim, sinceramente, não sei muito bem o que eu posso estar contribuindo, mas eu espero que esses meus vídeos aqui tragam esperança para vocês. Fé, vibrem boas energias, ainda que no caos, tenham forças, né? Quando eu tava chegando no fim, assim, eu tava perto de ter alta, meus pais já não estavam com muito mais energia, porque cansa, porque é caótico, né, gente? Mas os familiares precisam estar ali, apoiando, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de dar like, de comentar. E um beijo.